No programa de hoje, vamos ter dois convidados. Vamos conversar com a deputada estadual do Rio Grande do Norte, Isolda Dantas, do Partido dos Trabalhadores, e também com o Felipe Farias, que é presidente da Associação Reconstruir Cannabis Medicinal. Falar sobre o processo de tentativa de legalização para, pelo menos, permissão de uso medicinal, né, processo que corre no caso do Rio Grande do Norte, e também há outros processos que correm no Brasil, a exemplo da Câmara, Senado, discussões de várias formas também repousam no Supremo Tribunal Federal. Mas, sobre esses assuntos, vamos falar aqui com os nossos convidados de hoje. Seja bem-vinda, Isolda Dantas, ao nosso Espaço Cidadão, deputada. Olá, Robson, olá, Felipe, olá, vocês que estão aqui no Espaço Cidadão. É sempre um prazer conversar em um tema tão instigante como esse, né? Então, que a gente precisa conversar muito sobre ele. Tem muito preconceito, tem muito tabu e que a gente precisa desmitificar essa história, né? A gente sempre diz, né, Felipe, que é muito regado de preconceito, mas nós queremos regar a planta em vez de preconceito. Perfeito. Felipe Farias, seja bem-vindo também ao nosso Espaço Cidadão, mais uma vez aqui conosco. Muito obrigado, Robson, deputada Isolda. Sempre eu agradeço demais essa oportunidade aqui de estar no Espaço Cidadão para poder falar sobre um tema realmente tão importante que é a cannabis e que, de fato, ela atinge diariamente milhões de famílias que precisam disso diariamente. Perfeito. Vamos conhecer um pouquinho sobre a atuação da associação presidida pelo Felipe e, na sequência, a gente fala sobre o projeto de lei com a deputada Isolda. Felipe, do que trata exatamente a associação que você preside? Quais são as suas atividades? Como é que ela funciona? Compartilhe um pouco para quem ainda não conhece. Até 2018, 2019, mais ou menos, a Reconstruir, ela fazia um acolhimento de pacientes, ela plantava cannabis aqui no Rio Grande do Norte e fazia um acompanhamento junto com médicos na terapia canabinoide desses pacientes. Infelizmente, o juiz aqui do juiz federal proibiu nossas atividades em relação ao cultivo e produção do fitoterápico. Estamos recorrendo hoje na segunda instância em relação a voltar a produzir aqui no estado. E, enquanto isso, ajudamos também os pacientes a questão de importação do produto CBD e também na questão de judicializar o plano de saúde ou até, se for o caso, o autocultivo, né? Ajudar o paciente que ele possa plantar de forma segura e prática a planta cannabis e também pode fazer a extração dentro de casa e poder fazer essas análises junto com a universidade e acompanhado pelo médico. Interessante, antes de passar para a Isolda, que antes de nós pensarmos na questão dos preconceitos, do tabu, né, em relação a esse tema da cannabis, ou popularmente conhecida como maconha, né, quando a gente fala, mesmo quando se fala para uso medicinal, ainda há muito preconceito, falta de esclarecimento e notícia falsa, fake news, porque por trás há um grande interesse econômico, né, um remédio que você pode salvar vidas, produzindo na sua própria casa com custo baixíssimo, é vendido nas farmácias e produzido fora do Brasil, engraçado isso lá, né? Produzido fora do Brasil, aqui você vai comprar por R$2.500, quase R$3.000 determinados medicamentos. Então, há muito interesse econômico por trás, né? A gente precisa ter muito cuidado com isso. Mas, deputada Isolda, há alguma iniciativa de sua parte nesse sentido, na Assembleia Legislativa, não é isso? Esse é um debate que nós começamos, inclusive, com a ONG Reconstruir, que eu quero aqui agradecer, né, o empenho. Esse foi um tema, inclusive, Robson, que nós tivemos que se debruçar sobre ele, porque eu costumo muito dizer que os mandatos parlamentares eles têm que ter como objetivo contribuir com a sociedade, especialmente na segurança jurídica daquilo que é capaz de produzir melhor qualidade de vida. Acho que esse tema da cannabis ele se encaixa perfeitamente nessa. Eu digo que nosso mandato tem duas condições de existir. Uma é ser um instrumento dos movimentos sociais. Um outro é garantir segurança jurídica aquilo que produz coisas positivas para a sociedade. E nesse tema da cannabis, eu confesso que a gente até fazia esse debate, mas fazia muito com a juventude nessa perspectiva do preconceito, né, de como que
que a juventude negra estava sendo exterminada, isso sendo utilizado como um mecanismo. E a gente, nesse processo de debate com a ONG Reconstruir, a gente se aprofundou muito nesse tema, nessa perspectiva de saúde. E aí foi aí que nós tivemos uma audiência pública maravilhosa na Assembleia, com o professor Siddhartha, com médicos, com os pacientes que utilizam do óleo, e a gente quando a gente se juntou, a gente se sentiu toda encorajada de enfrentar esse tema na Assembleia e na sociedade. Então, o PL, na verdade, ele se soma, o nosso PL não, a nossa lei, né? Se soma a outros estados, como Rio de Janeiro, o Distrito Federal, Paraíba, acho que tem mais outros que eu não recordo aqui, né? Que já tem essa legislação, e nós construímos, Robson, essa legislação em conjunto com a ONG Reconstruir, dialogando com famílias de pacientes, né? E com tudo aquilo que já se tem sobre esse tema da cannabis medicinal. Deputada Isolda, e assim, o que é que diz hoje nesta lei no Rio Grande do Norte? A lei, nós, inclusive, nós nos bebemos da experiência das outras legislações, e a lei, ela incentiva a pesquisa, né? Ela incentiva campanhas de esclarecimento, de informação acerca da cannabis, como também determina que o Estado possa fazer parceria com ONGs, com associações de pacientes, para que possa intensificar as pesquisas para a gente avançar no uso da cannabis medicinal. Mas é muito interessante, Robson, que esse tema de incentivo à pesquisa, esse é um tema que já tem, inclusive, muitas comprovações. Felipe tem, inclusive, mais acompanhamento, mais acúmulo sobre isso, mas existem muitas comprovações de que a cannabis medicinal ela é eficiente em várias doenças. Então, esse projeto, inclusive, ele legisla muito, tem uma legislação em nível federal, e nós pesquisamos isso, para que a gente não estivesse saindo do escopo da nossa capacidade enquanto nível estadual, mas o que é mais importante é que hoje a gente garante, por lei, que associações, que ONGs, que determinadas universidades possam fazer, sim, plantio e experimento utilizando, né, a cannabis como uma forma de aprofundamento da pesquisa sobre isso. Perfeito. E, acima de tudo, campanhas de esclarecimento, que é o que falta na nossa sociedade. Sem dúvida, né? Para as pessoas entenderem, né, e deixarem de lado o preconceito de algo que salva vidas. Felipe, e qual é a importância dessa lei aprovada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte para todos esses itens que a deputada Isolda acabou de falar, né? Como é que isso impactou nas atividades, no trabalho da Associação Reconstruir Cannabis, que você preside? A Reconstruir, ela tem também dentro do seu escopo, né, de promover pesquisa, de fazer pesquisa. Então, essa lei, ela de fato, ela vai contribuir para que possa existir um projeto de pesquisa entre associação, pacientes e universidade, porque até então existe, né, esse entrave de autorizar projetos de pesquisa com cannabis por viés preconceituosos ou por uma questão que fala que na lei não está muito bem explícito. E agora está. Agora fala que realmente podemos fazer essa lei junto com universidades. E além disso... Pelo que você falou, me parece que mesmo assim houve uma proibição por parte de um juiz para que vocês plantavam a cannabis, né? Foi antes da lei. Foi antes da lei. Foi antes da lei. 2019. Foi 2019. Muito bem. Então, atualmente, esse problema já não existe mais. Em relação à pesquisa, não vai existir, mas em relação à produção, ainda é uma questão judicial, porque o plantio ainda, ele em si é proibido. E em relação à produção, a lei estadual não pode resolver esse problema, ou teria que ser federal, deputada? Na verdade, a Constituição, ela até diz que os estados eles podem ter legislações concorrentes. Né? O fato é que esse tema, ele extrapola o tema da saúde, né, Felipe? Se a gente descarregasse tudo que é de preconceito em relação a esse tema, eu não teria dúvida que os estados poderiam legislar acerca desse tema, porque, inclusive, eu estava até lendo um pouco agora aqui da justificativa do nosso PL. O fato é que esse tema da cannabis, ele envolve também o aspecto da droga, do tráfico de droga, de um conjunto de coisas consideradas ilícitas,
e que recai sobre um escopo, né, muito maior de segurança que envolve as questões em nível federal. Mas o que a gente considera, Robson, é que já é um enorme avanço a gente Sem ter essa dúvida. legislação em nível estadual, como também em outros estados, para que a gente Como vá foi a cada vez aprovação mais... dessa lei, deputada? Foi aprovado com folga? Houve muita resistência? Como é que foi no caso da Assembleia do Rio Grande do Norte? Nós criamos uma estratégia bem bacana. Na verdade, a gente tinha receio pelo como o tema é tratado na sociedade, mas nós falamos, vamos ter coragem, vamos embora. E a gente apresentou, até falei para a equipe de comunicação, olha, prepare, que o projeto vai passar na CCJ, então amanhã vai ser a Isolda, aprova o projeto da Cunha, era o mínimo que a gente esperava, né? Só que a gente construiu uma forma de deixar muito nítido para a sociedade que a gente estava tratando da cannabis medicinal. Medicinal. Então, a gente, no dia da CCJ, Robson, nós tivemos depoimentos lindos, né? De pessoas de pais e mães, os filhos usaram e usam a cannabis e tiveram progressos enormes. Então, assim, ninguém teve coragem de votar contrário na CCJ. Foi muito bonito, eu fiquei muito emocionada. E na votação geral de plenário? Na votação, sim, aí na CCJ apenas um deputado se absteve. Sim. Na CCJ, porque a comissão, se não passasse na CCJ, ele não podia caminhar. Né? Quando chegou no dia da votação, não teve, apenas eu me pronunciei, né, porque estava como autor. A gente pediu liberação dos líderes. E qual foi o placar? Não, foi unanimidade, porque também a Azevedo não estava no plenário. Que maravilha! Não, uma boa surpresa. Agora, Felipe, deixa eu lhe provocar também sobre o seguinte, né? Apesar desse avanço, né, dessa conquista, quais são as próximas iniciativas de vocês olhando já para 2022, o que é que vocês pretendem de avanço no Estado e no país? O próximo passo agora, já com o apoio dessa lei, é de criar um projeto de trabalho de capacitação de profissionais da área de saúde, porque hoje os médicos e médicas, eles se formam na academia e não tem embasamento algum sobre a cannabis, sobre o sistema endocannabinoide, os usos clínicos. E agora o Estado em si, a gente vai poder criar um projeto para que o Estado implemente isso para os profissionais da área de saúde, não só os médicos, né, mas os psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiros. Já existe hoje mais abertura da classe médica, porque também era um tabu, um preconceito por parte de muitos que não conheciam, apesar da sua formação, mas na formação não tinha nada, né, como acho que hoje, até hoje talvez ainda não tenha, não exista, na formação dos médicos, nada sobre esse tipo de medicamento, né, o uso medicinal da cannabis. Ainda é um tabu. Infelizmente, a gente ainda entrava com muitos profissionais da saúde que não sabem sobre o assunto e tentam falar que não tem estudo ou que não funciona, porque realmente não teve a vontade de parar para estudar. Quando a pessoa para e sente e lê, aí a situação muda, o cenário muda. Então, a gente tem que promover agora essa educação tardia sobre o uso terapêutico da cannabis. E há várias comprovações, não é? Antes de falar com a Isolda, há várias comprovações, né? Há vários, cientificamente falando, inclusive, né? Sobre os benefícios da utilização do óleo da cannabis com esses fins medicinais, não é isso, Felipe? Exatamente, para ansiedade, epilepsia, autismo, esclerose múltipla, inúmeras patologias que estão ligadas ao sistema nervoso central. Em outras entrevistas, vocês vão encontrar também no meu canal no YouTube, Robson Carvalho, né? Tem várias que eu fiz junto com o Felipe, médicos, tratando desses assuntos. Mas, deputada Isolda, o seu complemento, né? O que é que você tem como meta para o ano que vem, inclusive? Né? O que é que você tem como meta para o ano que vem, a partir desse avanço que foi conquistado na Assembleia? Estava lembrando aqui, rindo, porque no dia da votação, eu estava bem assim, tensa, né? Aí, quando passou tudo, aí chegou um deputado para mim e falou assim, Isolda, eu desenvolvi uma decisão, você sabe que eu vou ter que usar cannabis? Deputado que, no geral, poderia votar contra. Eu falei, nossa, deputado, então pronto, a gente está a favor dessa lei aqui, você vai ter muito avanço na sua doença. Ele, pois é, muito obrigado por essa lei. Qual é a próxima conquista que você deseja, deputado, em relação a esse tema na Assembleia? Robson, nós estamos tentando encerrar o ano. Eu acho que o próximo passo sobre isso, primeiro é a gente seguir nesse debate, né? Inclusive, a gente poder dialogar com a sociedade, o aspecto, inclusive, da cannabis recreativa.
Nós temos que falar desse tema sem preconceito, né? Mas eu acho que, a partir desse projeto, dessa lei que a gente já aprovou, acho que o Felipe já deu uma deixa aí, nós precisamos avançar para que o governo do Estado possa construir uma política pública, primeiro de formação com toda a rede de saúde, inclusive de saúde básica, né? Uma outra coisa é nós temos muito desejo que esse projeto possa ser aprovado em nível federal em relação à produção, porque, inclusive, o semiárido é uma região muito propícia à produção da cannabis. Então, a gente tem uma perspectiva que, ao ser aprovado o cultivo, que a agricultura familiar seja a grande produtora Perfeito. E numa área, sobretudo, onde é muito difícil plantar qualquer coisa, né? Em regiões secas, a planta, a cannabis, então, ela precisa de pouca água, né? A cannabis, a agricultura familiar tem todo um potencial, tem todo já uma capacidade de fazer isso. Então, o nosso próximo passo é, junto com o governo do Estado, garantir isso, e principalmente com as mulheres, né? Os quintais produtivos são lugares mais adequados para o cultivo da cannabis medicinal. Então, essa é a nossa meta para 2022. Obrigado, deputada Isolda Dantas, pela sua participação aqui no nosso Espaço Cidadão. E, Felipe, finalizando, né, bem interessante, me parece que quando o preconceito cair, que a visão se abrir, né, do potencial econômico, né, se não correr bem rapidinho para implementar, sobretudo colocar isso nas mãos da agricultura familiar, acho que o agronegócio vai ficar de olho para querer ganhar dinheiro e deixar os pequenos de fora, né? Já tá vendo? Quando acabar o preconceito, a turma vai botar o olho em cima, né? Porque economicamente, para gerar emprego e renda, é algo fantástico, né? Exatamente. E isso é um trabalho nosso, porque, de fato, existe um interesse dos grandes não quererem que os pequenos também façam parte dessa economia. E a gente tem que trabalhar em conjunto para que isso não se torne realidade, né? Perfeito. Então, já existe, sim, esse interesse do agro em relação ao cânhamo, em relação à cannabis, então, não só dentro do Brasil, mas fora do Brasil, pensando em entrar no Brasil, né? Então, a gente tem que ficar de olho e atento. Maravilha. Obrigado, Felipe. Obrigado, Isolda. E a você que está em casa nos acompanhando na internet também. Até a próxima.